E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com muita alegria que retornamos aqui para continuarmos o estudo do livro Nosso Lar, na psicografia do missionário Francisco Cândido Xavier, e foi ditado pelo Espírito André Luiz. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos continuar o nosso estudo. Estamos no capítulo 9 do livro Nosso Lar, Problema de Alimentação. No último programa, nós conversamos sobre a atitude do governador de Nosso Lar em tentar de todos os jeitos e maneiras introduzir uma alimentação mais sutil em nosso lar, e vimos que ele tentou de tudo que ele podia na questão da tolerância, da paciência, da conversa. A gente viu que ele nunca deixou de ler uma reclamação, um relatório que vinha, mesmo sabendo que ele estava com a razão. A gente comentou que no último programa, a gente comentou no final a questão de que tudo tem um tempo para acontecer. Nós comentamos que Deus, que Kardec coloca no livro A Gênese, que são chegados os tempos que a Divina Providência determinou para que nós pudéssemos mudar de categoria, né? O nosso planeta, ele tem um tempo. E eu estava lembrando que Jesus, no livro Apocalipse, ele relata isso para João Evangelista, quando diz que depois de todas as tribulações, a terra seria um paraíso, seria a Jerusalém libertada. Então já está determinado por Deus, por Jesus, que a terra ela vai se tornar um pouco mais espiritualizada. Vai ser assim, porque é uma determinação divina. O governador, não é, de Nosso Lar, ele viu que também era o momento da alimentação ser uma alimentação, vamos dizer assim, mais espiritualizada. Ele fez de tudo, é o que Jesus faz conosco. Nós estamos há quantos séculos, não é? Há exatamente 2 milênios e 200 e... por aí. 2 milênios, 2022, né? 2 milênios e 2 decênios, para a gente entender a mensagem de Jesus, que falava sobre isso. Olha, vocês vão ter atribulações, mas no final, quem, né, quiser me acompanhar, os mansos, os pacíficos, esses vão herdar a terra. Então, era uma determinação. O governador, depois de tudo que ele, né, tentou na tentativa da pacificação, ele resolveu tomar algumas atitudes. Então, nós vamos começar a ler da 31ª linha, que é assim, que começa assim: terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina e, depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou. Aí vamos ver o que... Agora as ordens. A primeira: fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Por quê? O Ministério da Comunicação é aquele que trazia notícias da Terra. Então, estava todo mundo querendo se comportar como se encarnados estivessem. Então, fecha temporariamente o Ministério da Comunicação. Não tem mais comunicação com a Terra. Não é? Pelo menos pelos ouvidos, não iam saber notícia do que está se comendo aqui na Terra, do que está se fazendo por aqui. Fechou. Primeira providência. Segunda providência:
determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração. Botou cantinho do pensamento para todo mundo. Prendeu. É o cantinho do pensamento, né? Botou todo mundo para pensar no calabouço. Botou lá para, né? Isso. Tem que pensar. A gente não faz isso quando a criança, né? O comportamento era de criança. Eles estavam tendo um comportamento extremamente infantil. Como é que a gente faz quando a criança não quer hoje em dia, né? Na minha época não era bem assim, não. Mas eu acho que melhorou. A lei é de progresso. Vamos botar para pensar. Fica paradinho ali. Então, o governador, na sua sabedoria, já botou todo mundo no cantinho do pensamento. tapetinho do pensamento, né? Aqui, o André Luiz usa uma tinta assim, mais forte, calabouço. Determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração. Se ele determinou que funcionassem os calabouços da regeneração, porque lá existiam calabouços. Já tinham, sim. Por que tem calabouço? Porque tem rebelde. Porque você não precisava, não é? Na colônia, talvez, onde mora a mãe do André Luiz, talvez não tenha. Por que aqui tem polícia na terra? Exatamente. Prisão, por causa da nossa rebeldia. E precisa. Para isolar da sociedade. O problema é quando nós temos uma atitude não somente conosco, mas que prejudica o próximo. O problema é o método que é usado nas penitenciárias. Aí é diferente, porque não educa. No livro da dona Ivone do Amaral Pereira, e até no livro do André Luiz, a gente vai ver alguns espíritos realmente presos, aprisionados, mas eles são educados. Eles, lá no livro da Memórias do Suicida, da dona Ivone do Amaral Pereira, tem um espírito, eu me esqueci o nome dele agora. Ele é muito rebelde. Eles estavam até decidindo se ele iria reencarnar na Terra ou iria para um planeta inferior. Mas o que acontece com ele? Ele está preso, tipo uma biblioteca, mas todo dia tem alguém que vai falar para ele de Jesus. Todo dia. Ele é orientado na moral cristã. E assim deveriam ser as nossas penitenciárias, com educação não só religiosa, mas com educação também formal, não é? Muitos às vezes não sabem ler, não estudaram, não tiveram oportunidade e trabalho também, não é? Porque o trabalho é essencial para todo mundo, por que o presidiário não trabalha? Mas o futuro vai ser assim. Não é? Jesus não prometeu que a terra vai ser um paraíso, que ela vai melhorar muito? Então, no futuro vai ser assim. Então, essa decisão do governador, a primeira, fechar temporariamente o Ministério da Comunicação. Ninguém mais tinha notícia da terra. Isso. Segundo, arrumou um cantinho do pensamento para todo mundo que estava muito empolgado na rebeldia. Não é? E tem... A terceira, eu até botei os números. Não, você determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes. Isso, é aquele esse é o segundo. Rebeldes. Mas vamos só nos ater nesse segundo. Não vai no terceiro, não. Espera só um pouquinho, porque isso é importante a gente falar sobre isso. No livro Fonte Viva, o Emmanuel coloca uma página tem muito a ver com o que nós estamos conversando. O título é assim: Aceita a correção. Porque aqui ele isolou para o que você está falando, para corrigir. Sim, com certeza não é para castigar. Não, para corrigir, para mudarem de ideia. Deviam ter conversas lá. Porque se eles não mudarem de ideia, o prejuízo vai ser deles mesmos, quando forem reencarnar. Porque vão vir com a mesma ideia. Então, mais uma encarnação, se atrasa mais ainda a evolução, não é? É isso. Na realidade, Jesus nunca eu estava vendo isso ontem, Jesus nunca se indignou pelo que faziam com ele. Ele se indignava pelo que se fazia com o povo. Quando ele chamava os judeus, dos fariseus e os escribas de hipócritas... Sepulcros caiados. Sepulcros é por causa do comportamento dele com os mais pobres, porque eles exploravam, né? Então o governador já é evoluído, mas ele quer que o povo evolua também. O problema é que Jesus fala, porque Teresa colocou, né, os sacerdotes, eles conheciam a lei, mas não agiam como conheciam, ensinavam, né, escondiam. Então, aqui nessa página, o Emmanuel diz assim: aceita a correção. E ele pega uma carta de Paulo aos Hebreus, falando assim: e na verdade, toda a correção no presente
não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, a correção muitas vezes, né, como a Teresa colocou, muitas vezes ela vai servir para que a gente se reconheça o erro e queira mudar, né? É que ela falou da mudança do sistema, né? Nosso aqui, que nós vamos mudar ainda, né? E lá no meio da página ele diz assim: exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da Terra, né? Por causa das reencarnações, né? A correção celeste. A gente reencarna com vários tipos, vamos dizer assim. No livro Ação e Reação, também de André Luiz, ele tem lá a dor auxílio, né? Um capítulo muito interessante, que é aquela dor que vai nos auxiliar, que vem conosco, já vai nos auxiliar a mudança de comportamento, que a gente repete em várias existências. Aí ele fala assim: exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da Terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção. Somos nós, raros, né? Porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, e quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúlios ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Então, o que ele está fazendo aqui com aqueles recalcitrantes, como ele chama aqui, prendendo, isolando, é um recurso de sublimação que compete a eles aproveitar ou não. Ou não, ou sim. não. Aí é o livre-arbítrio, não é? Aí é o livre-arbítrio. Bom, e aí vamos continuar. Estamos na 37ª linha. Terceira atitude. A terceira atitude dele. Fechou provisoriamente o Ministério da Comunicação. Cantou o boletim. Determinou que os calabouços da regeneração, que é o ministério mais ligado aqui às esferas inferiores... Quando eu li, Teresa Paz, é porque eu fiquei... somos nós. Quando eu li essa página, eu até me animei. Falei, agora ele vai aprender tudo. Porque gosta, nós ainda, a gente gosta, né? Agora ele prende. Agora a gente gosta de ver os outros castigados. Isso, Só não gosta de ser castigado. Não, isso não. Os outros a gente gosta. Os outros a gente ainda gosta. Terceira providência, na 37ª linha. A 37ª linha do parágrafo 7. Isso. Advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos. Então ele foi lá e deve ter falado agora no tom que Jesus falou com os vendilhões do templo. Deve ter usado uma energia, né, que a gente não sabe bem, porque ele é justo, ele é bondoso, ele é sábio, mas ele é enérgico, quando precisa ser. Mas a energia dele não é uma energia como a nossa, violenta, com raiva, com mágoa, nada disso. A energia dele é uma energia justa, a gente não sabe o que é. Eu, pelo menos, não sei, né? Porque quando eu tô com a minha energia em alta, eu tô com raiva de alguém, eu tô chateada, eu acabo, não é, até ofendendo. É assim que, infelizmente, eu ainda ajo. Mas o governador jamais. E Jesus, então, nem pensar. Então, ele chegou lá no ministério. Lembra? O Ministério de Esclarecimento era o ministério que tinha os cientistas, que se acham, às vezes, mais do que Deus. Tem até o pessoal brinca, fulano é PH Deus, porque ele já fez tanto curso, ele se acha tão inteligente, não é? Ele é tão prepotente que ele já se acha até mais poderoso do que Deus. E aí ele chegou lá e aí ele advertiu. Ele deve ter usado uma energia e deve ter realmente colocado um ponto final na negociação. Porque toda negociação ela tem ela tem, aliás, tudo na Terra tem validade. Então, ele colocou um ponto final na negociação com o Ministério do Esclarecimento. E agora vamos ver a quarta providência. Proibiu
temporariamente os auxílios às regiões inferiores. Olha só, a quarta providência é a providência que vai afetar também aqueles que estão no umbral e estão arrependidos, porque é aquelas caravanas que iam ajudar e que ajudaram, no caso, o próprio André Luiz. A gente vai ver mais adiante no livro que são os samaritanos, que são equipes de espíritos que habitam o nosso lar, do Ministério do Auxílio, que vão às trevas, que vão aos umbrais, buscarem aqueles espíritos que já estão arrependidos, que já estão cansados de rebeldia. Então, a quarta providência do governador de nosso lar foi proibir, né? No caso, ele proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores, porque quando eles iam lá, é que eles faziam contrabando de alimentos mais grosseiros. Isso. Não é? Então falou, chega, acabou, não vai. Então, fechou a comunicação com a terra, porque fechou o Ministério da Comunicação, ele arranjou cantinho de pensamento lá nos calabouços para todo prendeu, mundo. Prendeu. O verbo é prender. Prendeu, não. Prendeu. É Ué, assim, não. prendeu. É porque o André Luiz não calabouço. conhecia. O que é um calabouço? Aqui Tá. Mas calabouço, cantinho, o que é? Tapetinho do pensamento. Se ele conhecesse, ele falava. Tá certo. E ele Advertiu o Ministério do Conhecimento. Chegou lá e botou um ponto final na negociação, porque não tinha mais conversa, acabou-se. E a quarta foi proibir as excursões. Nós podemos de ajuda. fazer uma comparação. Mas ainda tem mais. Tem mais, né? Tem mais. Então lê o resto, tem mais. Vamos ler. Vamos lá. Daqui a pouco a gente faz a comparação. A quinta providência. A quinta providência mandou ligar, e pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para a emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Lembra que estavam havendo contrabando? Estava havendo contrabando. Isso, então. E tráfico, né? Tráfico. Era um tráfico de alimentos. Exatamente. Então, é isso aí. Uma coisa proibida. Proibida, exatamente. Aí o que ele fez? Ele colocou, não é? Ligou as baterias elétricas das muralhas da cidade para emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa. Então, ele não fez isso para ataque, ele fez isso para defender. Essa é a diferença. A gente tanto que só porque ele vai dizer logo depois que não houve combate. Não houve combate. Graças a Deus, então, mais tarde, o André Luiz vai explicar essa questão dessas armas, vamos dizer assim, né? Que são colocadas nas muralhas das colônias, das cidades. Isso, no caso das colônias que estão no umbral, que estão nas trevas, né? Porque nas colônias superiores isso não é mais necessário, porque não tem mais espírito rebelde, não é? As colônias que estão em esferas superiores e outras, não é? Essas, elas não necessitam mais desse tipo de defesa, porque não tem mais espírito rebelde. Lá em nosso lar, como o André Luiz vai ver no livro Os Mensageiros, ele vai numa colônia chamada Posto de Socorro... Campos da Paz. Paz. Campos da Paz, um posto de socorro. Isso. É no capítulo 20. Quem tiver interesse, o capítulo é muito interessante e vai tratar justamente sobre essa questão, porque quando o André Luiz está lá no posto de socorro, o Alfredo, que é o dirigente desse posto de socorro, proporciona ao André Luiz uma visita à colônia e o André Luiz vê novamente canhões apontados para o exterior da colônia, porque esse posto de socorro, Campo da Paz, se eu não me engano é esse o nome,
o Marco vai procurar aqui. Está localizada numa região inferior à de Nosso Lar. Ele está em contato com regiões bem inferiores do mundo espiritual. E aí, porque aqui em Nosso Lar, o Lísias não explica para o André Luiz sobre esse tipo de arma de defesa. Mas eu vou ler para você... Defesa contra o mal, o título. Né? Defesa contra o mal. Mas como é o nome da colônia no começo do livro? Eu sei. Não é a minha dúvida. E aí o André Luiz fala para o Alfredo assim, mas e as armas? Elas são utilizadas? Aí o Alfredo responde, como não? Disse Alfredo, não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacamos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. E aí ele continua, elas assustam terrivelmente. Respondeu Alfredo sorrindo, e, sobretudo, demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Mas apenas assustam? Aí Alfredo respondeu, elas poderiam causar impressão de morte. Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem por meio de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. Por quê? Os espíritos inferiores, que ainda continuam com os mesmos hábitos desequilibrados quando estavam encarnados, eles continuam com o perispírito quase como um corpo material, e muitos não sabem que morreram. Então, quando eles são atingidos por essa energia que sai dessas armas, eles sentem o impacto e podem achar que morreram. Realmente, de tão materializados que eles são. Então, quando o governador pediu para ligar, pela primeira vez, as baterias elétricas para emitir dardos magnéticos, ele estava querendo defender a colônia, eles não estavam atacando ninguém. E, na realidade, como disse o Alfredo para o André Luiz, o que são vibrações elétricas que vão causar medo, pânico a esses espíritos ainda muito materializados. Eles estavam distante do Campo da Paz e estacionaram no posto de socorro próximo a Campo da Paz. Então, da Paz, tá? A colônia é Campo da Paz. Isso. Agora, deixa eu ver aqui, fazendo essa... Vamos ver melhor aqui, ainda tem tempo, essa atitude do governador de bondade e de firmeza, né? Vamos lembrar Allan Kardec. Vamos lembrar. Em Obras Póstumas, livro Obras Póstumas, no capítulo 8, Minha Missão. Né? E aí, esse livro tem vários dizeres do próprio Allan Kardec, que foi ditado depois, né? Foram editados depois, né? E aí, da desencarnação dele. E aí, num trecho lá, é um diálogo que ele tem com o Espírito Verdade, né? Que vem representar o próprio Cristo. Ele diz assim, ele pergunta da capacidade dele, da missão que ele estava recebendo, né? E aí ele diz assim, o Espírito de Verdade fala para ele no final da resposta. Para tais missões, que é a de Kardec, não basta a inteligência, quer dizer, não basta, mas tem que ser. Né? E a inteligência é um patrimônio que nós adquirimos pelo nosso esforço, todo ele, né? Faz-se mister primeiramente para agradar a Deus, humildade, modéstia, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos, que é o que nós vimos aqui no governador, exatamente, né? Humildade, né? Para lutar contra os homens são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Então, é o que o governador fez. Coragem, perseverança, foram tantas décadas. 30 anos. Né? E firmeza. Firmeza em quê? Naquilo que ele acredita que é o certo. Né? Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir
as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exige-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição para todos os sacrifícios. Então, disposição para os sacrifícios. E em outra situação, fala assim, para a gente terminar aqui. Firmeza, ele fala assim. Aí Kardec responde a ele: Espírito Verdade, agradeço os teus sábios conselhos, aceito, sem restrição e sem ideia preconcebida. Ampara-me nos momentos difíceis e com teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo enviarei para corresponder aos teus desígnios. Então, a firmeza de Kardec, a gente não tem ideia do sacrifício que foi desse homem para nos trazer aqui a doutrina espírita. Numa época que ele sofreu. Sofreu muito. Então, isso aí é a firmeza de caráter de um espírito superior e o trabalho que ele tem. Então, quanto mais evoluído a mensagem final, mais trabalho tem. Quantas cartas ele leu, quantas cartas ele médiuns leu. Aquilo que a gente falou em programas anteriores, aquilo que está lá no cemitério, descansa em paz, duvida. Se está descansando, não está em paz. Porque quem está em paz está trabalhando. É verdade. Muito obrigado, nós estamos terminando já, nós estamos obsediados. Então tá, gente, muito obrigado pela atenção, pela paciência de nos ouvir, que Jesus fique no coração de vocês. Muita paz a todos, Deus abençoe vossos lares, até a próxima. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio.